Supermercado Canguru foi fundado em 1966 e é um dos mercados mais tradicionais aqui do Tatuapé e região. São 1.800 metros quadrados de loja, com mais de 30 mil itens aqui, uma loja ampla com várias marcas e modelos, tanto para sua casa, trabalho, eventos ou festas. Tem mercearia, a maior adega do país, ampla seção de azeites e chocolates, hortifruti, padaria e confeitaria, frios fatiados na hora, laticínios e congelados, um mega açougue com carnes resfriadas e congeladas, uma super seção com produtos veganos, orgânicos, zero açúcar e zero lactose, higiene, limpeza, perfumaria, embalagens, itens para festa e bazar. Quer comprar sem sair de casa com entrega programada? Então acesse o site cangurusupermercado.com.br que nós entregamos no Tatuapé e região. Supermercado Canguru, um supermercado completo para sua casa.